Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui dia 2 de junho de 2021 para continuar a aula de algoritmos e estrutura de dados 1 do curso de Engenharia de Software. Ontem nós estudamos sobre estruturas condicionais, aprendemos lá o... voltar o slide aqui. Aprendemos lá o if e aprendemos também o else. Então, esse era um exemplo que a gente fez. E encerramos a aula aqui nessa tela para resolver esses dois exercícios. Então vamos começar aí pelo primeiro exercício, né, desses dois, que é o exercício 3. Ó, a Mayara colocou um código ali, vamos dar uma olhada. Ó, x int input informe um número. x2, ela faz a conta, então ela coloca lá que é x porcentagem 2. Aí ela verifica lá no if, ó, se o x2 for igual a zero, print par. Se não, print ímpar. Ali tem algumas letras maiúsculas, minúsculas, não sei se está no celular ou não, ele já colocou automático, né? Mas a princípio tá ok. Pô, ele batendo o olho assim, né? Desconsiderando esses pontos. Aí o print ali do else também tem que colocar um espacinho. Mas tá ok, a estrutura, a ideia do exercício é isso mesmo. Vamos resolver aqui. Então, ó, a gente tem lá. Primeira coisa que a gente tinha que fazer era pedir um número para o usuário. Então, vamos lá. Num é igual a int input digite um número. Aí tem duas opções. Pode fazer igual a Mayara fez ali, ela cria uma variável, por exemplo, para verificar, né? Por exemplo, resto é igual a num porcentagem 2. E daí, porque isso aqui é uma operação, é a mesma coisa, né? A gente viu os operadores, mesma coisa, colocar num mais do, vezes, num mais 2, ou você colocar vezes, ou dividido, ou a potência, é uma operação. E o porcentagem também é um operador, como se fosse uma conta normal. Então ela fez isso e ela fez uma verificação. Se esse resto for igual a zero, dois pontos, ó, dá um enter e o IDE já coloca print o número num é par. Beleza. Se não, volta lá para o início da linha else, ou seja, se o resto não for zero, se ele for outra coisa, então eu vou dizer que o número num é ímpar. Beleza? Essa é a estrutura que a gente tem. O que é comum a gente fazer aqui? Eu arrancar essa operação aqui. Então, por exemplo, eu não criar a variável resto e eu já colocar aqui dentro, ó, num porcentagem 2, igual a zero. Por que eu posso fazer isso? Porque isso aqui é uma conta. É como se você tivesse feito lá, num mais 2. Aí, não tem como ele não vai comparar nesse caso, né? O 2 é igual a zero. Neste caso aqui, quando você tem uma operação matemática dentro do if, em que você está comparando essa operação com alguma coisa para saber o resultado dela, o Python entende que você quer primeiro fazer essa conta e depois você quer comparar o resultado dela com algum valor. Então, os operadores aqui aritméticos, eles têm prioridade sobre os operadores relacionais. Ok? Ah, eu fiquei, será que dá, não dá? Na dúvida, vem aqui, ó, coloca os parênteses aqui, ó, pronto. Aí não tem dúvida nenhuma do que vai acontecer. Ok? Então esse é o processo que a gente faz aí para saber se o número é par ou se o número é ímpar. É uma manhãzinha que a gente faz. Vocês vão Ô, ver também professor, muito... Oi, no caso, pode falar, assim, Jefferson. você pode fazer tanto uma variável antes, né? Com variável dentro do if, também, se quiser fazer, dá para fazer, né? Como? Dá para fazer uma variável dentro do if, né? Fazer uma variável? Como assim? É tipo assim, que nem a variável par, um exemplo. O resto igual a zero Ah, daí. tá. Pode fazer assim também. Então, por exemplo, você fez a comparação, né? E Uhum. você diz para guardar a palavra que vai apresentar no print?
tipo assim, em vez de num, resto, alguma coisa assim, você faz ela, tipo, par igual a esse cálculo. Aí, em vez de colocar num, par. É outra variável referente Isso, ao resultado da. pode ser, igual a Mayara comentou, igual tava assim, né, ó. Assim, Isso, mas dentro do if, você embaixo, criar e você tem resto igual a zero, dentro dele. aqui, ou dentro da Isso, condição dentro do aqui. bloco. Ah, tá, aqui Isso. pode. Você poderia, por exemplo, fazer uma. Só que se você cria uma variável chamada par, é igual, por exemplo, a par. Tem que bem ser isso. E aqui, você cria uma variável. Deixa eu arrancar esse código aqui. Por exemplo, ímpar. É igual. Vou colocar ímpar. Como você criou duas variáveis diferentes, se você for seguir a mesma estrutura que a gente tem aqui, ó, para que aqui eu utilizei o mesmo nome de variável, tá vendo? Ou a dose vai ser 4 ou a dose vai ser 8. Se você colocar variáveis diferentes aqui, lá no seu print você não vai saber qual colocar. Por exemplo, o número é. Aí aqui vai ser par ou vai ser ímpar? Aí você teria que, por exemplo, criar um print para colocar dentro do par e um outro print para colocar dentro do ímpar. Se você fosse criar uma variável para alguma coisa. Só que a gente geralmente tenta economizar. O que, que seria mais interessante? Você colocar aqui, ó, criar uma variável, por exemplo, resposta, né? Vamos colocar R de resposta é igual, ou tipo, vamos colocar assim, ó, tipo é igual, aí você coloca par. Vou tirar isso aqui. Agora, se o resto não for zero, aí o tipo vai ser igual a ímpar. E daí você coloca um print só lá embaixo, fora do if e do else, porque daí o if e else serve só para saber se o tipo vai ser par ou ímpar. Aí você coloca o número é e coloca aqui a variável tipo. Aí o que que ele vai fazer? Vai pedir para o usuário digitar um valor, vai pegar aqui o resto dessa divisão, vai guardar na variável resto, vai verificar se esse resto é zero. Se isso for verdadeiro, a variável tipo vai armazenar a palavra par, uma string. Se não, ou seja, se o resto não for zero, a variável tipo vai armazenar a palavra ímpar. Então, nesses casos, nesse tipo de exercício, a gente sempre coloca o mesmo nome da variável aqui. Por quê? Porque lá no print você vai colocar o número é. Aí você vai chamar a variável tipo. Porque daí ou ela vai receber um valor chamado, uma string chamada par, ou vai receber uma string chamada ímpar. Mas a variável é o mesmo nome, então você consegue usar o print aqui embaixo. Ou, dependendo do Certo. caso, pode colocar o print direto lá, sem criar variável, porque daí você só quer informar o usuário, né? Mas geralmente acontece isso, a gente faz isso para guardar algum valor aqui. Ah, o X então vai ser 10%. Ah, não, nesse caso aqui, se não for zero, o X então vai ser 20%. E daí aqui embaixo, fora do else do if, você faz a sua conta. Desconta é igual, aí você faz a conta ali. Então é bem comum utilizar o if else para esse propósito. Beleza. Só estou Professor, colocando um mas o monte que, de que as código. empresas exigem hoje? Tipo assim, se você for desenvolver um programa, o que, que eles exigem? Que a gente faça com várias variáveis ou simplesmente vai, tipo assim, economiza e faz os cálculos dentro da Ah, condição? vocês vão ter uma disciplina em engenharia de software, eu acho que ela não é obrigatória. Vocês podem fazer, ela chama análise de algoritmos. Essa disciplina vai em cima disso daí. O que que é melhor? Eu criar três variáveis, eu fazer um for, entendeu? Não, não nesses casos bem simples assim, né? Tipo, uma variável, duas. Mas assim, você colocar um for, colocar dois for, que geralmente o que pesa é laço de repetição. Só if, else ali, um monte de variável, não. Aí você vai fazer cálculos matemáticos para verificar qual algoritmo é mais otimizado em relação ao outro. Então, por exemplo, empresas como o Google, eles cobram que vocês entendam isso. Você não vai precisar ficar programando toda vez e fazendo cálculo lá do seu código, mas você tem que fazer o seu código mais otimizado possível. Por que otimizado? Porque daí o seu aplicativo tende a usar menos memória, menos processamento, tende a ser mais leve. Por que Mais que o pessoal eficiente, no fala que caso. o iPhone, exatamente, por que que fala que o iPhone não trava e o Android trava?
porque o desenvolvimento dos aplicativos lá pro iPhone, pro iOS, se eu não me engano, eles verificam essa questão de otimização, ou seja, o próprio sistema, ele já é feito de uma maneira otimizada. Diferente um pouco do Android, que começou lá com base no Linux, daí depois foram mudando algumas coisas. Então não ficou aquele negócio 100% otimizado, sabe? Então, esse é um exemplo. Então, empresas de grande porte, eles cobram que você, não só que você resolva o problema, eles querem que você resolva o problema da melhor forma possível. Agora, no dia a dia, assim, conforme vocês vão praticando a programação, vocês vão entendendo, vocês vão vendo, eu não precisaria criar uma variável aqui, porque se eu criar uma variável aqui, o que que uma variável faz? Uma variável ocupa espaço onde? Na memória. Na memória. Então, eu preciso ocupar um espaço na memória para fazer esse print aqui. Eu preciso guardar um lugar lá na minha memória para armazenar palavras. Eu só quero falar para o usuário se é par ou ímpar. Não precisa. Aí você poderia colocar, por exemplo, par. Ou print ímpar. Por exemplo, esse seria um jeito mais otimizado, entendeu? Você não usou variáveis além da num. Naquele outro jeito que estava ali, eu usei 3 variáveis. Então, eu já ocupei 3 espaços na memória. Entendeu? Mas essas coisinhas, isso a gente não cobra de vocês em algoritmo. Aqui vocês têm que resolver o problema, por enquanto, né? Aí lá no final da disciplina a gente já pede que vocês tem, pelo menos parem para dar uma olhada no código, ver se não dá para melhorar, se dá para diminuir. E cada letra que você digitar mais aqui é um espacinho a mais que esse arquivo vai ocupar. Coloca um monte de coisa aqui, salva o arquivo, vê o tamanho dele e deixa o mínimo aqui possível e vê o tamanho dele. Vocês vão ver que quanto menos letras, né, menos caracteres, menor é o tamanho do arquivo. É uma maneira também de economizar recursos aí do computador. Beleza? Quanto ao exercício aqui, alguma dúvida sobre essa Beleza, resolução? professor. Existe uma única forma de resolver? Não, cada um pensa de um jeito, cada um vai resolver de um jeito. Então existem lá N maneiras diferentes de solucionar o problema e de desenvolver. Exercício 2. 2 não, 4, né? Implemente um algoritmo que solicite um número ao usuário. Então, a gente já tem um algoritmo aqui que solicita um número ao usuário, que é esse aqui. Int input, digite um número. Só olhar essa. Tá mais bonitinho. Tá vendo que antes estava tudo branco? Ó? Esse outro modo ele deixa um pouco mais colorido. Se este número for positivo, então exiba na tela o inverso deste número. Então, eu tenho uma operação. Se ele for negativo, então exiba na tela o valor absoluto, ou seja, é uma outra operação. Então, resumindo, ó, pelo que a gente conseguiu ver aqui, se esse número for positivo, eu faço uma coisa. Se ele for negativo, eu faço outra coisa. Então, eu vou precisar do if else. Como que eu sei se esse número é positivo ou negativo? Que condição eu preciso colocar para verificar isso? Se o num for o quê? Como que eu sei que o número é positivo? E Maiara? Maior que zero? Maior que zero. Então, se esse número for maior que zero, eu sei que ele é um número positivo. Aí eu vou fazer alguma conta aqui. Então, eu vou colocar print conta 1. Só para a gente estruturar o arquivo. Se não, ou seja, se aquela condição ali for falsa, se o número não for maior do que zero, quer dizer o quê? Que é negativo. Que ele é menor do que zero, ou é igual a zero, né? Então daí você vai fazer uma outra conta. Beleza? Vamos lá. Se este número for positivo, exiba na tela o inverso desse número, que é 1 dividido pelo num. Então, se esse valor aqui for positivo, eu vou fazer uma conta, vou criar uma variável aqui de resultado, eu vou pegar até esqueci ele, 1 e vou dividir por num. Nesse caso aqui eu não preciso colocar parênteses, ó, porque eu tenho só uma operação. Se você colocar, não vai ter problema nenhum, tá bom. mas eu posso deixar sem. E daí você pode exibir ó, o resultado. Ele coloca o inverso de
num é res. E no outro exercício, eu posso utilizar o mesmo a variável ali, res. Como eu estou dentro do else e só vou mostrar a mensagem ali, pode ser o res ou pode ser um outro valor. Por exemplo, x é igual ao num, perdão, a 1 num vezes menos 1. Vamos colocar aqui menos 1 dá na mesma, ó, vezes num. E daí você pode colocar, ó, print. É o inverso que ele fala? Valor absoluto. Valor absoluto de num é x. Ah, eu quero usar res em vez de x. Pode? Pode, porque ou ele vai fazer o if ou ele vai fazer o else. Então, uma conta não vai influenciar na outra conta. Ok? Vamos rodar o arquivo aqui, ó. Tá, digite o número, vou digitar um valor positivo, 3. Ó, o inverso de 3 é 0,333333. Agora eu vou rodar o mesmo problema, digite o número, vou colocar menos 5. Aí ele colocou, ó, o valor absoluto de menos 5 é 5. Ok? Então, sempre que vocês querem um valor negativo, pode colocar o menos na frente. Ó. Menos 1, menos 10, menos 20, ele vai pegar aquele valor como negativo. Tá? Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. André? Rafael, outra dúvida, mas não é em relação ao material da aula passada. Para representar a raiz quadrada na... Raiz quadrada é esse esquema aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui. R é igual, digamos que você quer pegar a raiz quadrada do num. Então é num vezes. Aí lembra que eu fiz um esqueminha lá que é 1 dividido pelo grau da raiz? Por exemplo, quero raiz quadrada, então é 2. Sim. Só que isso daqui tem que ser entre parênteses. Só Porque senão o Python vai fazer primeiro num elevado a 1 e depois divide por 2. Então tem que colocar isso aqui entre parênteses. Entendi. Ah, eu quero raiz cúbica, então troca aqui de 2 para 3. Pronto. Mas tem que ter essa estrutura, a potenciação e a... Isso, a fórmula você pode decorar aí. É uma variável. Essa é a variável, vezes. E a... Aí, entre parênteses, 1 dividido pelo grau da sua raiz. Essa é, vamos dizer assim, a fórmula que você vai usar. Uhum. Pode pedir para o usuário digitar qual que é o número, pode pedir para o usuário digitar qual que é o grau da raiz, e daí você faz a conta tudo usando variável. Uhum. Aí tem uma lista de exercício aqui que é muito importante. Vocês acessem, aí tem lá no Moodle o link, e resolvam esses exercícios. Estrutura condicional com múltiplas alternativas. Então, até aqui, a gente só viu exemplos mais simples. Por exemplo, ou só tinha o if, ou só tinha o if-else. Então, a gente tinha somente duas opções. Ou o código ia fazer isso, ou ia fazer aquilo. Mas a gente tem muitos outros casos, e na verdade a maioria dos casos não tem só duas soluções. Por exemplo, se você liga lá na central de teleatendimento, não tem a opção assim, ó, digite 1 para contratar um serviço, 2 para suporte, 3 para cancelar o serviço, 4 para falar com o atendente, ou 5 para... Não tem um monte de opção? Então você não tem como fazer isso só com if else. Porque deve ficar um negócio bem bizarro. Então a gente tem estruturas para facilitar isso. Por exemplo, o cálculo do imposto de renda. Então o salário até um tal valor não paga. De tanto até tanto paga 15%. De tanto até tanto paga acho que 22,5%. De tanto até tanto paga tantos por cento. Então você tem uma tabela lá com a porcentagem que você vai cobrar dependendo do salário. Outro exemplo, a classificação pelo IMC. Como que você vai saber se você está magro, se você está no peso, se você está sobrepeso, se você está obeso? Então você pega lá, faz o cálculo, aí se o resultado do seu IMC for tal valor, você está magro, se não, então você tem mais de duas opções para isso daí. Nesses casos aí, para cada situação, a gente vai ter lá os seus próprios blocos de instrução. Por exemplo, se no teleatendimento o usuário digitou 1,
A gente faz tudo pelo celular, né? Então é um robô, é uma máquina, alguma coisa está fazendo isso automático. Então, se for 1, ela vai apresentar uma mensagem específica daquela opção. Se o usuário digitou 2, ele vai apresentar uma mensagem específica da opção 2. Então, ou seja, cada condição que a gente tem ali, ela vai ter lá os seus códigos e suas particularidades que devem ser processadas. E somente uma delas vai ser executada. Ou seja, se você liga lá e você escolhe uma opção, você não fica, da opção 3, você não fica escutando a mensagem da opção 1. Lembra que o Python faz aquele esqueminha, ele ignora tudo que é falso lá pela indentação, não só o Python, mas as outras linguagens de programação, elas ignoram, e daí ela fala, opa, essa condição é verdadeira. Então ela executa somente código que pertence àquela estrutura condicional. Sim. Então, além do if, condição, 2 pontos, e do else, 2 pontos, a gente também vai ter o elif, que em outras linguagens, no caso do Java ou do PHP, é else if. Você coloca lá o else e o if na frente. Em Python chama elif, é tipo uma junção das duas palavras ali. E o elif, ou elif, ou elif, ele também tem uma condição. Ele funciona igualzinho o if. Você tem que colocar uma condição com 2 dados lá, comparar esses 2 dados, se for verdadeiro, você vai colocar. Ele é opcional, ou seja, eu consigo fazer uma estrutura só com if. Eu consigo fazer uma estrutura com if e com else. E eu consigo fazer uma estrutura com if, um monte de elif e não ter o else, porque o else também é opcional. Ou eu consigo colocar lá o if, um monte de elif e colocar um else no final. Então, tanto o elif quanto o else, eles são opcionais. Não é obrigatório colocar. E obrigatoriamente começa pelo if. Então, a gente vai usar o if. Você pode colocar um elif lá se você tem mais condições. E por último, um else, que daí se todas aquelas condições forem falsas, ele vai fazer o que está lá no else. O else deve ser sempre o último caso. Então, o else sempre fica no final. Porque o else é como se fosse uma saída de escape ali, né? Tipo, é isso, não é, é isso, não, é isso, não, é isso, não é nada disso. Então faz isso daqui. Então daí você sabe o que está acontecendo ali, né? O que o usuário está. O que acontece quando você liga lá no atendimento, aí ele pede, digite 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí você digita 9, que não tem na opção. O que acontece? Aí volta pro começo. Volta para o começo, ou ele recebeu uma mensagem dizendo, não entendi, essa opção é inválida. E daí então, essa opção que você informou que não existe ali, provavelmente ele caiu lá no else. O else, daí já tem um código programado para dizer que aquela opção que ele digitou não existe, e daí ele coloca de novo para o usuário ouvir. Então, nesse caso, eu consigo usar o elif e o else, os dois? Consegue usar tudo. O if, primeiro, sempre começa pelo if. Depois você pode ter quanto é o if você quiser. E daí, por último, o else. E o else não tem condição. Já o if e o elif tem condições. Entendi. Beleza. Beleza? Um exemplo aqui que a gente tem. Categoria é igual a vazio. Eu posso fazer isso? Falar, tá no slide? Pode. Mas ali não é uma string? É uma string vazia, mas não é uma string? Então você criou a categoria e falou que ela é vazia. Aí você pede para o usuário digitar a idade. Idade é igual, int input, digite sua idade. Aí você cai numa condição, porque daí você quer saber que tipo de pessoa você está conversando ali. Então a gente tem várias condições. Então, começo pelo if. Se a minha idade for menor do que 5, eu coloco 2 pontos, aí a categoria vai ser igual a bebê. Se não, né, ou seja, o elif é como se fosse se não. Se a minha idade for menor do que 12, então a categoria é criança. Se não, se a minha idade for menor do que 18, então ele é adolescente. Se não, se minha idade for menor do que 60, a categoria é adulto. Se não, a categoria é idoso. Quando que ele vai cair aí nesse else aí, nesse se não? Quando a minha idade for quanto? Quando for 61 ou mais. Porque eu falei, se for menor que 5, é bebê. Aí se for até 12,
é criança. Se for até 18, é adolescente. Se for até 60, é adulto. E se passar de 60? Aí ele cai no else. Você não precisa especificar aquela condição, porque daí o código já vai saber. Se não está aqui, se não está aqui, se não está aqui, se não está aqui, então vai ser o que está aqui para cima. Por isso que serve o else. Oi. Não seria legal colocar ali também, tipo, passou, tipo, de uns 110 anos, 115 anos, para, tipo, não falar mais, porque, tipo, não é possível que uma pessoa viva mais do que 115, 120. Poderia colocar, você poderia colocar assim, um else if. Se a idade for menor do que 120, aí você coloca idoso. Se não, aí digamos que ele cair se tivesse mais que 120 anos, vai falar, cara, parabéns, você é imortal. Coloca outra mensagem para a pessoa lá. Poderia colocar também. Então aqui, ó, olhando essa imagem aí, a gente tem mais ou menos, ó, lembra como que era lá no o if no else? Você chegava ali, ou você ia para um lado ou ia para o outro. Aqui você é como se você estivesse com o carro numa rotatória. Você chegou na rotatória, só que daí você não volta na mesma, né? Vamos fazer de conta que é tudo uma única. Você chegou numa rotatória, aí você vai olhar, essa eu quero virar aqui? Não, eu quero virar aqui? Não, eu quero virar aqui? Não, eu quero virar aqui? Quero. Aí você vai para lá. O if é o if e o else é a mesma coisa. O else seria assim, ó, você vai vir aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui. Aí chegou na última opção, ele tem que vir ali, porque depois ele não poderia voltar, né? Isso não se aplica numa rotatória 100%, né? Mas a ideia é a mesma. Chegou ali, você vai olhando, é nessa? Não, é nessa. Opa, é nessa. Então vai embora. E daí todas as outras ruas você não passou por lá, elas estão lá, mas você não passou por lá. É a mesma coisa com o código. O código está aqui. Porque outra pessoa pode passar por aqui, mas você passou lá na opção do adulto. Então foi lá para o adulto, beleza, as outras opções eles simplesmente ignoram. Aqui é um caso bem simples, ó. Mas dentro de cada if é o if, dentro do código ali, você pode colocar outro if para verificar outra coisa. Você pode colocar um laço de repetição. Você pode misturar tudo que a gente já viu até hoje. Tudo que você aprendeu de algoritmos até um minuto. No minuto seguinte, você já pode usar tudo aquilo com aquilo que você viu de novo. Por isso que a gente fala que é muito importante fazer exercício e praticar. Tem que praticar. Às vezes é até chato eu ficar repetindo isso, né? Mas tem que fazer exercício, senão não aprende. Ok? Se eu executasse esse código aqui, ó, ele ia sair aquele resultado ali, ó, digite sua idade, 33. Então, uma pessoa com 33 anos de idade é considerado adulto. Beleza? E agora, com essa estrutura condicional, a gente já consegue criar lá muitas outras coisas. Vou olhar aqui. Tá. Beleza? Então, quando a gente trabalha com tomada de decisões, a gente está tomando uma decisão, né? É isso? Não, é isso? Não, é isso? É isso. Então, faz alguma coisa. A gente vai ter lá várias comparações do nosso código. E dependendo do resultado dessa comparação, você vai tomar uma decisão. Se você vai executar lá o código da categoria igual a criança, ou se é adolescente, ou se é adulto, ou se você vai fazer uma conta para o imposto de renda, qual que é os juros que você vai aplicar lá para calcular o imposto, ou se é o MC, ou se é alguma outra coisa, ou se é um menu, o usuário digita 1 para fazer isso, 2 para fazer aquilo, 3 para fazer aquilo, então daí esse código que representa se aquela condição for verdadeira, ele fica ali dentro do seu if. Pode ter 1000 linhas ali dentro do if, depois 3 linhas no elif, depois mais 50 linhas, não importa isso. O importante é você manter a organização do seu código, a indentação. É isso que vai mandar no seu código, é isso que vai mandar no Python. Então, as decisões, quando a gente fala ali, elas surgem, elas existem a partir do resultado de uma comparação. Então, lembra que a gente falou? A gente vai ter uma comparação maior, menor, é igual, e a gente sempre tem 2 valores. E o resultado dessa decisão, ela vai ser somente ela pode assumir só 2 valores. Toda decisão, quando a gente tem uma comparação, quando ele olha e analisa, o que é o resultado daquela comparação? Qual é o tipo de valor lá, ou quais são os valores possíveis para o resultado de uma comparação? Quando você compara, 10 é menor do que 20. Qual o resultado disso? 10 menor que 20 falta.
True. Não, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Então, quais são os valores possíveis que as nossas decisões podem assumir? As nossas Verdadeiro. comparações. Verdadeiro Ou ou falso. falso. Então, toda comparação, toda estrutura condicional, independente do número de comparações que você tem ou de condições, né, que você tem, toda condição, toda decisão, toda comparação, independente do nome que a gente usa, ela ou vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Então, a gente viu lá o if, aí a nossa decisão ali, que na verdade vai ser um valor booleano, e o if tem uma estrutura parecida com isso daqui, ó. Ele vem lá, o código está executando, ele olha um if. Se aquele código for verdadeiro, ele vai lá e executa aquelas instruções. Se não, ele simplesmente pula todo aquele if e continua a execução normal do programa. E ali a gente tem o código, a estrutura que a gente utiliza para colocar ou para criar um if. A gente viu que a gente tem o if, aí uma condição que também vai ser booleana, essa condição ou vai ser verdadeira ou vai ser falsa, toda comparação é, e tem um else que não tem a condição. Porque daí o que acontece? A gente tem aquela estrutura, ó, if, comparação, aí a gente tem os nossos blocos de instrução, o else e os blocos lá de instrução para resolver o problema se for o else. Então, ou o meu código vai fazer o que está lá no if, ou ele vai fazer o que está no else. Então, uma das duas coisas ele vai fazer. Okay? Um desses dois caminhos ele vai seguir. E por último, nós vimos lá o if, que tem uma condição, o else, que também tem uma condição, e por último o else, que não tem condição. Nesses casos aqui, a gente pode ter quantos else a gente quiser, desde que todos eles tenham lá uma condição para se verificar, e cada um vai ter o seu bloco de instruções. Ou seja, se a opção do if, que é a primeira opção lá, for verdadeira, então ele vai executar somente aquele código que está indentado lá. Ele não executa os demais. Ok? Então aqui nós temos um resumão. Se você juntar a aula de ontem e a de hoje em uma tela, é o que a gente tem aqui. Uhum. Alguma dúvida aí sobre o funcionamento? Não sobre o exercício que vocês vão fazer já, né? Mas sobre o funcionamento do if, do else, do elif. Tudo certo? O elif, então, qual é que é a diferença básica entre o elif e o else? O elif, ele tem a condição. Uhum. Você precisa colocar uma condição nele. E o else, geralmente, é a última opção. Porque daí, se todas aquelas opções anteriores lá, desde o if, passou por todos os else, se tudo for falso, Aí então tem ele a vai outra. executar o que está no else. Uhum. Então lembra que o else é sempre o último, e ele não tem condição. Uhum. O que acontece, né? Mais sobre valores booleanos. A gente não tem somente comparações assim, se o x for maior que isso, se o y for maior que aquilo. A gente tem outras comparações que vão além disso. Para a gente entender um pouquinho mais disso, vocês estudaram, quem lembrar das tabelas verdade? Não sei nem que disciplina que vocês estudaram isso. Matemática discreta e lógica. Matemática discreta lá, né? Todo mundo passou em matemática. Não, fazer de novo. Mas lembra da tabela verdade? A gente vai Lembra usar um pouco, pouco dela. lembra um pouco. Aquela coiseira toda. Por que precisa daquela coiseira toda? Porque, por exemplo, a gente pode ter casos que a gente tem duas condições, ou três, ou quatro, ou cinco. E como que eu vou combinar todas essas condições para eu saber se tudo aquilo é verdadeiro ou não? Aí a gente utiliza essa palavrinha aí que é o AND, no caso do E. A gente tem a opção do OR, que é o ou, e tem o NOT, que daí seria a negação dos valores. Lembram dessas tabelinhas? Vamos passar rapidão por cima ali, ó. Quando a gente utiliza o E, ou seja, se eu falasse assim, ó, para acessar o Moodle dessa disciplina, então, estou fazendo uma condição. O aluno tem que estar matriculado, ou melhor, o aluno tem que ter reprovado por falta e o aluno tem que ter reprovado por frequência. Eu usei um E. Se o aluno só reprovou por falta e não reprovou por frequência, ele pode participar dessa disciplina? Não. Não pode, porque eu utilizei um E. Então, ou seja, a minha comparação inteira, a minha condição inteira
para que ela inteira se torne true, os dois lados têm que ser true. É o que acontece ali, ó. Quando você tem um true de um lado, por exemplo, 10 é menor do que 20, é verdadeiro isso? Sim. Verdadeiro, true. E do outro lado você tem 5 igual a 5, isso é true? É Sim. também. Quando você tem true e true, então o seu resultado inteiro, como você tem um e, ele também é true. Então é só lembrar que o e, quando você utiliza um e, para que tudo aquilo seja verdade, os dois lados têm que ser verdadeiros. Senão, não é verdadeiro. Eu lembro que quando eu aprendi isso, eu tinha muita dificuldade. Falei, nossa, decorar essa tabela. Aí é só eu decorei por exemplos. Então, esse foi um exemplo. Para participar da disciplina, o aluno tem que ter reprovado por nota e o aluno tem que ter reprovado por frequência. Então, para ele participar, essas duas coisas têm que ser verdadeiras. Então, é o Sim. único caso que o E vai cair como verdadeiro. Uhum. Diferente, igual ali a gente colocou valores, mas podem ser variáveis, pode ser variável com valor, pode ser string, pode ser qualquer coisa que a gente viu para trás. Diferente do ou. Porque o ou, o único caso que vai ser falso é se os dois forem falsos. Então, por exemplo, o aluno não reprovou e o aluno não participou, ou, perdão, não reprovou por falta e o aluno não reprovou por frequência. Então, ele não vai poder fazer, porque ele não reprovou nem por falta nem por frequência. As duas condições são falsas. Uhum. Agora, nos outros casos, se você tem um verdadeiro de um lado, pelo menos um verdadeiro entre as duas, o ou já está valendo. Por exemplo, se eu falasse assim, para fazer essa disciplina, o aluno tem que ter reprovado por falta ou por frequência. Então, qualquer aluno que reprovou, basicamente, poderia fazer, seja por falta ou seja por frequência. E se ele reprovou por os dois? Vai ter que fazer também, porque pelo menos uma das condições eram verdadeiras. Então, o ou age dessa forma. Então, lembrando, o AND, o único caso que é verdadeiro é quando os dois forem verdadeiros, daí depois é tudo falso, então ele é mais restrito, e o ou, ele é mais amplo, ele é mais genérico. Ele só vai ser falso quando as suas duas informações forem falsas. O aluno não reprovou por falta, não reprovou por frequência, o que aconteceu com ele? Ele passou a disciplina, ele precisa fazer? Não. Então, nesse caso, o nosso if ali, ou nossa condição seria false. Por último, o not, ele é só uma negação do valor. Ou seja, se você coloca lá, igual ali tem um exemplo do monte de operação. O not vai pegar primeiro e vai resolver as operações. Então eu tenho ali, ó, 10 é menor do que 20, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ou 5 é igual a 5, verdadeiro também. Então tudo isso é verdadeiro. Então deu true ali. Aí como tem um not, ele está falando not true. Então esse valor, em vez de true, ele passa a ser falso. Isso lá dentro do if, né, da condição. Então, daí o if vai tratar que tudo isso é falso. Então, o not, ele serve para inverter o valor lógico de alguma coisa. É útil? Até que usa-se. Não sempre, mas utiliza-se bastante. Aí depende. Mas será? Depende do caso que você precisa, né? Se você faz um igual a true, faz um igual a false, não precisa. Então, depende muito da programação. E vocês só vão entender, só vão pegar esses casos praticando exercícios aí, ok? Mas o not, ele não é muito usado. Já o and e o or usa-se demais. Quantos ands e or eu posso ter? Quantos você quiser na sua condição. Geralmente não tem muito não. Geralmente são 2 ou 3 condições assim que a gente coloca. Porque se você coloca muita condição, acaba ficando muito específico. Aí é melhor você fazer um if, coloca lá mais genérico, aí dentro desse if você faz um outro if com as opções. Então fica melhor do que fazer um if com um monte de condição lá, and or, and or, and or, and or. Acaba não utilizando assim. Ok? Ok. Eu posso usar esse and, esse or, esse not lá no if? Pode. Só tem um if. Lembra que a gente aprendeu ontem? Primeiro conteúdo da aula, só tem um if. Pode. A gente está falando aqui de como criar condições mais bem elaboradas. Então eu posso fazer isso, essas condições mais elaboradas, tanto no if quanto no else if. Por exemplo, se eu rodasse esse código aí na tela, o que ia aparecer na tela do usuário? Ó, x é igual a 25.
Se eu pegar o meu x, que é 25, dividir por 2, esse resto é zero? 25 dividido por 2. 25 dividido por 2. Não. 25 é o número. 25 é o número ímpar. ímpar, né? Então essa condição é falsa. É falso. Vai aparecer o print, perdão, vai executar ali print mensagem 1? Não. Então mensagem 1 não vai aparecer na tela. Hum. Reparem que aqui a gente viu um outro if. A gente não tem um else. Certo? É tudo if. Como você só colocou if, todos os ifs vão ser verificados. São as condições, né? Mesmo que tenha algum verdadeiro ali. Porque o if é o que inicia uma estrutura condicional. Então, quando o código, o compilador lá, o interpretador, ele vê um if, ele fala, opa, é para fazer isso daqui. Embaixo ele viu outro if. Ele fala, opa, vai fazer isso aqui. Depois ele vê outro if. É para fazer isso daqui. Agora, quando você usa else, aí ele vai fazer uma só delas. Tá? Então, é muito comum o pessoal confundir isso aqui no começo. Ah, para que eu vou colocar else? Coloca só if. Só que a gente vai ver que tem casos que daí vai ficar bugado. Vai colocar um monte de coisa que não é para colocar. Segundo if, ele vai verificar? Vai. Por quê? Porque é tudo if. Ele vai verificar todos. Todos os ifs, ele inicia a verificação. O x é menor ou igual a 25? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, é true. Verdadeiro. X é igual a 25. Então vai aparecer na tela, mensagem 2. Outro if, vamos verificar de novo. Como é só if, vai verificar tudo. O x é menor que 30? Verdadeiro ou falso? X. Sim. Verdadeiro. Sim, x é menor que 30, ele é 25. Verdadeiro, vai aparecer mensagem 3. Se eu pegar o x, dividir por 4, vai dar resto zero? Ih, professor, Não, vai dar resto 1. eu só sei com 2. É só lembrar ali, pensar em múltiplos de 4. Por exemplo, o 25, se você na tabuada do 4 tem o 25 lá? 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 20. Não tem o 25. Então não vai dar resto, não vai dar resto zero. Vai dar resto 1 porque daí tem o 24 ali, por exemplo, né? Nem sempre vai ser resto 1 ou 0. Pode ser que dê resto 2, pode ser que dê resto 3, pode ser que depende da conta que você está fazendo, tá? Então eu gosto de lembrar assim, x porcentagem 4. Vamos ver a tabuada do 4. Então, qual o número que mais se aproxima do 25? É o 24. Então não tem o 25, então não vai ser resto zero. Ok? Então não vai aparecer. Por enquanto vai aparecer mensagem 2, mensagem 3. Outro if, vai verificar de novo. Se eu pegar o x, somar com 1, então 25 mais 1. Vai aparecer isso aí. Tá vendo que está entre parênteses? Ó? Então ele vai fazer primeiro essa continha, depois ele vai pegar isso daí e dividir por 2. 26, se eu dividir por 2, dá resto zero? O Jefferson falou ali, dá resto zero, porque 26 é um número par. Então vai dar. Vai aparecer mensagem 5. E agora, x é maior do que zero. É verdadeiro isso? X é menor que 0, e menor que 25. X é maior que zero. 25 é maior que zero? Sim. Verdadeiro. Só que x não é menor que 25. X é igual a 25. Aí eu tenho um e ali, eu tenho um and. Lembrando que quando eu falo em e, tem que ser dois verdadeiros. Senão, falso. O x é menor que 25? Não. Isso é falso, né? Ó. É falso, porque o x ele é igual a 25. Então, como você tem uma condição verdadeira, você tem um e, só que você tem uma condição falsa, então isso daqui não vai ser executado. Próximo caso. Se eu pegar o x, que é 25, dividir por 2, dá resto 1? Dá. Dá, porque 25 é ímpar. Quando a gente divide por 2 e pega o resto, quando é por 2, ou é 0 ou é 1. Só isso. Quando é por outros números, aí podem dar outros restos, tá? Então, isso é verdadeiro. Aí eu olhei na frente, eu tenho um OR. Eu precisaria verificar outra condição ali? Não. Passaria batido, Nem sim. precisaria, porque eu tenho um OR, então ele vai executar. Mas só pra gente ver ali, o x é menor do que 10, é verdadeiro ou falso? Falso. É falso. Só que como você tem um OR, um OU,
Se um deles for verdadeiro, já valendo, então ele apareceu mensagem 7 na tela. Uhum. E por último ali, agora lascou. Por onde eu vou começar? Lá Not, pelo miolo, os not parênteses. Vamos começar ali, ó. X é menor do que zero? Não. Não, isso é falso. Falso. E se eu faço o inverso do falso? O que que o inverso do falso é? Verdadeiro. Verdadeiro. Então isso daqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Not x menor que zero. Isso daqui é true. Aí eu tenho um and ali, ó, e o not tá fora. Pode ver que o not, aquele not perto do if, ele tá pegando tudo, ó. Então Uhum. vamos lá depois do end. Então a gente já tem um verdadeiro do lado de cá. Uhum. Ah, eu tenho um not, mas calma, vamos olhar lá dentro. Se eu pegar o x, porcentagem 2, se eu dividir 25 por 2, dá resto 1? Dá. Verdadeiro. Só que eu tenho um not. O not faz o que com o verdadeiro? Transforma em falso. Transforma para falso. Então eu tenho que not x, porcentagem 2, igual a 1, é false. Uhum. Aí eu tenho o and, ó. Então eu tenho true, tenho and, false. Se eu tenho true and false, isso daqui é o quê? Verdadeiro e falso é falso. É falso, porque o and tem que ser dois verdadeiros. Então ficou por último um not ali ainda. Então vai ficar assim, ó, not false. Not false vai dar o quê? O not faz o Verdadeiro. quê com o false? Tornou para Transforma em verdadeiro. verdadeiro. Então o resultado de toda essa minha condição é true, é True. verdadeiro. Olha lá, se eu executasse esse código, ó, ia sair lá o 2, o 3, o 5, o 7 e o 8. Uhum. Parece difícil? Parece. É, um pouquinho. Mas é só ter calma e aquilo que eu sempre falo, prática. Tem que praticar. Ah, sempre vai ter essas condições com um monte de not, end. Não, na prática, no dia a dia, a gente não chega nesses casos, eu digo, no dia a dia, né? Às vezes algum caso específico lá, é um software, uma aplicação financeira, aí ele quer avaliar o cadastro do usuário para saber se empresta ou não empresta, e talvez tenha uma condição grande lá. Mas no dia a dia não chega a ter estruturas desse tamanho, não. Uhum. Entenderam, Professor, então? Oi. essa condição aí de verdadeiro e falso aí que tem muito, ela é muito utilizada no ciência de dados, né? Olha, eu não sei afirmar isso daí muito de note, não, porque eu nunca trabalhei com ciência de dados ali, né? Eu sei que tem muitas bibliotecas prontas lá. Eu não sei se a gente fica criando muito isso daí. Isso eu vou ficar devendo, hein? Beleza? Beleza. Então, ó, o que que dá pra gente tirar aqui de aprendizagem aqui, ó, de aprendizado? Eu tenho um monte de if. Se eu tenho if, lembra, o if inicia uma estrutura condicional. Então, todo if, ele é verificado. Então, eu verifiquei todas as minhas opções. Se eu tivesse if, é o 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 if, e um else, aí só ia aparecer uma mensagem na tela. Se eu tivesse aqui if, é o if, é o if para é o if para esse, é o if para esse, é o if, é o if, é o if e um else aqui. Ou eu tivesse um if aqui e um else com mensagem 9. Se fosse if, é o if e lá no final eu colocasse um else. Qual mensagem ia aparecer na tela? Vamos lá para o mundo de Nárnia. Vamos imaginar aí. Se E você aparece tivesse. if ou elif, ou se não, só else. Não, qual print ia aparecer na tela? Qual mensagem ia aparecer? Ia aparecer a 2, a 3, a 5? Quantas mensagens iam aparecer? Se você tivesse if e um monte de if aí no lugar desses ifs. Se for só o primeiro fosse if e o restante fosse elif. Isso. Quantos prints iam ser executados? Quantas mensagens iam aparecer na tela? Uma, duas, três, quatro? Se o elif tem que ter a condição. Ia aparecer tem que ter 4. a condição. Ia aparecer Ó. 4. Ó, quando tá vendo aquele fluxograma ali, ó? Tem o if, um monte de if.
Uhum. Quantos códigos ele executa daquilo ali? Ele vai executar vários blocos de instrução? A flechinha tá executando um, tá voltando lá para cima para executar o outro, tá voltando para executar o outro? Ó, tá vendo que a flechinha vai verificar? Quando ela encontra um, é um fluxo, ó. Chegou ali, não é. Ele volta lá, chegou ali, não é. Opa, chegou ali, é. Segue o fluxo. Então ele executa somente uma desses blocos aí de instrução. Aqui na idade, ó, a minha categoria, ele não apareceu só uma. Nesse caso apareceu só a do adulto, então ele só executa uma. Qual que ele executa? A primeira que ele encontrar verdadeiro. Então, se aqui a gente tivesse if para a primeira condição e tudo é o if nos outros, a única coisa que aparecer na tela é o mensagem 2. Porque daí ele ia encontrar aquela condição e falar, opa, isso aqui é verdadeira. Então ele ia resolver aquilo ali, colocar aquele código e ia pular todos os else-ifs. Até ele verificar lá o fim do else-if e verificar que o código voltou para o começo lá, que não é um else-if. Ok? Essa é a diferença quando você só tem if e quando você tem else-if. Se você só tem else-if, se você só tem if, todas as condições serão verificadas. E aquelas que forem verdadeiras serão executadas, que é esse caso aqui. Agora, Professor, tem alguma condição, tem algum bloco onde para poder executar as condições, ele tem que ter a primeira condição ser verdadeira? Aí, se você tem um if dentro de um if, por exemplo, você tem a primeira if lá, aí em vez de colocar a mensagem 1, você coloca um outro if lá para ver alguma outra condição. Só que daí, como ele entrou nesse if, ele vai pular todos os outros ao if. Ele não fica voltando ali. Aí você precisa de um laço de repetição. Porque daí ele vai chegar lá no final, vai voltar para o início e vai verificar novamente ali. Ele não fica, vai e vem, ele só vai uma vez. Vai, opa, achei aqui verdadeiro, tudo falso, 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 falso. Então volta lá e pula tudo aquilo. Ele não vai para a próxima. E aqui? O que vai ser exibido aí na tela? Pensem um pouco aí. Vou aguardar vocês. If x2 vai dividir por 2, resto 0. Não, é falso. É o print vai imprimir o 2. Vai imprimir a 2, menor que 30 vai imprimir a 3. Print 2 a 3, x mais 1. X mais 1, 2. No caso, 2, 3, 5 e 7. 25, 26, vai dar resto 0, 2, 5 tá certo. 6, 25, menor que 25. É a 7, 2, 3, 5, 7. Isso Vamos mesmo. ver. Bateu aí o gabarito? Sim. Vamos verificar então ali, ó. Prova real. X é igual a 25. Aí eu tenho um if. Então, comecei pelo if, ele vai verificar. Se eu pegar o 25 e dividir por 2, dá resto 0? Não, falso. Não, falso. Aí ele continua lá. Opa, eu vi um else aqui. Se ele viu um if e logo já tem um else, o que ele vai fazer? Se aquela condição é verdadeira, pá, mensagem 2 na tela. É assim que funciona o if else. Ele verificou ali, não é, então o else manda bala. Aí ele olhou ali, opa, outro if. Aí ele vai verificar de novo, porque esse if aqui não tem nada a ver com o if anterior. O x é menor que 30? Opa, 25 é menor que 30. Opa, verdadeiro. Pá, mensagem 3 na tela e já pula o else. Porque daí ou é um ou é outro. Aí ele olha um if. Se eu pegar o x mais 1, se eu pegar 25 mais 1, 26, dividir por 2, dá resto 0? Opa, verdadeiro. Mensagem 5. Aí ali embaixo ele achou outro if. Ele falou, opa, vamos verificar também, porque daqui para trás é outro if, não tem nada a ver com a história. O x é maior que 25? Ou, perdão, maior que 0? Verdadeiro. E o x é menor que 25? Falso. Falso, porque 25 é igual a 25. Então você tem true e false. Então, como você tem um e, tudo isso é false. Aí ele pula o if, vai lá embaixo e fala, opa, achei um else aqui. Então ele vai executar o else, vai aparecer uma mensagem 7 na tela.
Conseguiram entender e diferenciar, ó, como que eu sei que acabou um if e que começou outro? Se quando ele identificar algum outro if, ele sabe que, opa, o if sempre inicia uma estrutura de condição. Uhum. Beleza? E se você só tem if e else, ou vai fazer um ou vai fazer a outra. E esse outro caso aqui? If O que ia aparecer na tela? x maior ou igual a 50, print aqui não vai imprimir 1. Ele if y menor que 30 também não vai ser o 2. X mais y menor ou igual a 50. Print 3 não vai aparecer o 3. Ele if x menor que y, x é menor que y e y maior que 34 não vai aparecer. Ele if y maior que x, y é maior que x é verdadeiro, porém ou não, no caso x maior que 0 é maior que 0 é verdadeiro, porém aqui ele fica falso. Se tem o y maior que x é verdadeiro 6 e 7. falso, verdadeiro falso é falso. Or não, or se tem or é o que, o Rafael? É verdadeiro ou falso? Lembra da disciplina, para fazer DP tem que reprovar em frequência e conceito. É, Agora o ou, aí não, aí considera verdadeiro. considera verdadeiro. Lembra do ou já é mais genérico. Se eu Uhum, falo para você assim, ó, para passar de ano tem que fazer isso ou aquilo. uhum. Então você É um agora ou outro. não, para passar de ano tem que fazer isso e isso. Uhum. Então você tem que fazer os dois. Lembra em exemplos práticos assim que aí já na hora vai lembrar. correlacionar uma Então a coisa com a mensagem outra. 5 vai aparecer Aparece. e o else ele vai fazer? O else O else não, porque como é uma não. estrutura, ó, if, é o if, é o if, é o if, é o if, else, quando ele achou que aquele ali é verdadeiro, ele já nem faz o else, ele vai lá para baixo. Uhum. Aí ele acha um outro if ele com duas condições, ó. X é maior que 0, Sim. verdadeiro, e Sim. y maior que 100, verdadeiro Sim. também, ó. Sim, que é É o que 7. aparece na tela, 5 e Uhum. 7. Uhum. Beleza? Vamos colocar a mão na massa, então. Aqui, ó, a gente encerra o nosso conteúdo de estruturas condicionais. Então, a gente viu lá desde o mais simplesinho lá do if, que era só o if. A gente viu lá o if com else. A gente viu o if com um monte de if e com else também. Uhum. E daí, nesses exemplos aqui, a gente aprendeu também os operadores ali lógicos, que a gente chama, né? Os operadores relacionais é aquele que você relaciona duas coisas. Então, maior, menor, igual, diferente. E o operador lógico é o AND, o OR e o NOT. São palavrinhas aí que são operadores lógicos. A gente viu que o AND, para toda condição ser verdadeira, tem que ser verdadeiro dos dois lados. Do resto, tudo é false. Uhum. E o OR, se um dos dois for verdadeiro, é verdadeiro. Ele só vai ser falso quando os dois lados forem falsos. Uhum. E o NOT, ele só troca. Se é true, ele troca para false. Se é falso, ele troca para true. Uhum. Nós vimos aqui, então, que se a gente tem um monte de if, todos os ifs vão ser verificados. E daí todas as condições que forem verdadeiras vão permitir a execução daquele código. Então aqui, por exemplo, ele executa um monte de mensagem. Aí a gente viu aqui um outro caso que é if ou else. Então ele vai executar ali, ó, 1, 2, 3. Ele só pode executar no máximo 4 mensagens, né? Porque daí tem um ali que é só if, que daí pode acontecer ou não. Então, se não for o if, vai ser o else. Então, eu sei que uma mensagem vai aparecer na tela. E por último, a gente tem o caso aqui que tem um monte de if, que daí somente uma dessas opções foram executadas, que foi o da mensagem 5. Todas as outras que são falsas, ele simplesmente ignorou. E se a primeira condição fosse verdadeira, se por exemplo fosse lá, ó, if y maior ou igual a 50, mensagem 1, e daí o restante todo igual. O que ia aparecer aí na tela? Se tivesse o if. Perdão, se o menor, perdão, o y ia dar a mesma coisa que o y é menor.
Se fosse o contrário ali, ó, x é menor ou igual a 50. Em vez de maior ou igual, fosse o contrário, menor ou igual a 50. No primeiro if, o que ia Menor. aparecer na tela? Se fosse assim, ó, o primeiro if, eu vou colocar no chat. Se o x Seria for fácil. menor ou igual a Não, 50. seria verdadeiro. Aí isso aí seria verdadeiro, não seria? Uhum. Aí apareceu aqui na tela, mensagem 1. Mensagem 1. Depois todos os outros if seriam ignorados. Ele iria lá para o final. Aí o 7 também seria verdade. Então ia aparecer mensagem 1, mensagem 7. Beleza? Entenderam a diferença? Se fosse tudo if, ele ia fazer todo mundo. Como é if e é o if, a hora que ele acha o verdadeiro, ele pula todos os outros. Então, se a primeira for verdadeira, se essa condição aí fosse ao contrário, fosse igual eu coloquei no chat, x menor ou igual a 50, a primeira opção ia ser verdadeira e aparecer na tela mensagem 1, aí ele ia pular todos os outros até ir lá pro if do mensagem 7. Ele simplesmente ia ignorar. Vamos lá, ó. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Eu vou dar um pause no vídeo, que eu vou parar de gravar, né, pessoal? E daí vocês que estão aqui vão resolvendo aí. Vou dar um pause aqui. Ó, exercício 5. Implemente um algoritmo que solicite uma senha de usuário. Então, vai pedir para o usuário, digite sua senha. Aí, esse valor de senha vai ser uma string, porque daí não é uma senha numérica. Apresente na tela se esta senha é fraca, ou seja, se o usuário digitou uma senha até 5 caracteres, você vai colocar um print lá dizendo, ó, essa senha é fraca. Se o usuário digitou uma outra senha até 10 caracteres, você vai colocar, ó, essa senha é média. Se não, né, se o usuário digitou uma senha que possui mais de 10 caracteres, aí você vai colocar, ó, sua senha é forte, é difícil. Entenderam o exercício aí? Vocês vão pedir para o usuário digitar uma senha e vocês vão verificar o tamanho dessa senha. Se o tamanho dela for até 5 caracteres, fala para ele, ó, a senha é fraca. Se o tamanho dessa senha for até 10 caracteres, fala que é uma senha média. E se o tamanho passar de 10 caracteres, vocês vão falar que é uma senha difícil. Como que eu pego o tamanho de uma string? Quem lembra? Len, isso mesmo, Elon. Você vai colocar len, por exemplo, senha. Digamos que você fez o senha do input lá. Aí você vai... essa é a função que pega o tamanho. Então você vai verificar, né? Você pode criar uma variável lá chamada tamanho e falar que ela é o len de senha. E daí você faz todo o if else ali para resolver esse problema. Ok? Feito isso, já vão lá para o exercício 6. Ó. Isso é para fazer agora, até as 9. Implemente um algoritmo que solicite 2 números ao usuário. Então o usuário vai digitar número 1, número 2, digitou. E também vai digitar qual que é o sinal da operação matemática. Então ele também vai digitar lá um asterisco, ou a barra, ou mais ou menos. E daí esse sinal ele vai ser entendido como uma string, ou seja, como um caractere normal. Em seguida, monte a estrutura condicional adequada para realizar o cálculo desejado e apresente na tela o resultado da operação. Então, vocês vão fazer o seguinte, o usuário vai digitar lá 10, digitou 5, depois ele digitou um asterisco, deu um Enter. Vocês vão ter que verificar. Se o sinal que ele digitou é o asterisco, aí vocês vão ter que realizar ali a multiplicação. Se o sinal for barra, faz isso. Se o sinal for o mais, faz a soma. Se o sinal for o menos, faz a subtração. Beleza? Resolvam esses 2 exercícios. Vou pausar o vídeo. E eu vou pegar aqui para vocês também o link da chamada.